Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o cego de nascença. E essa história está no livro de João, capítulo 9. E eu não vou me deter na leitura, mas você pode ler na sua casa e acompanhar conforme eu vou conversando um pouco com vocês sobre o que eu aprendi lendo essa história. Jesus conta que Jesus viu aquele homem e ele era cego de nascença. E os discípulos perguntavam, mestre, quem pecou? Os pais dele pecou ou ele pecou também? E Jesus disse, nenhum deles pecaram. Mas esta doença é para que seja manifestada a glória de Deus, a obra na vida dele. Porque eu devo fazer as obras daquele que me enviou, ou seja, o Pai. Ele tinha que demonstrar aquilo que o Senhor tinha determinado para ele fazer na vida daquele rapaz. E enquanto nós estamos, Jesus falando, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E assim nós também, enquanto estivermos nesse mundo, devemos ser a luz do mundo. Nós devemos dar continuidade ao que Jesus começou aqui nessa terra. Esse é o nosso propósito, dar continuidade àquilo que Jesus começou, iniciou quando ele esteve aqui. E ele mesmo disse que se nós tivéssemos fé, faríamos coisas maiores do que ele fez. E primeira coisa que eu vejo nessa história é que ele cuspiu num pouquinho de terra, fez uma laminha e passou nos olhos daquele rapaz e não falou mais nada, só deu uma instrução para ele: vá até o tanque de Siloé e lave-se os olhos, para lavar os olhos. E aí aquele rapaz não questionou, aquele rapaz não falou nada, ele simplesmente foi tateando até o tanque de Siloé e ele pegou e se lavou os olhos, e quando ele se lavou, ele já estava vendo, ele não era mais cego. Jesus tinha curado ele. E aí ele voltou. Quando ele voltou, o que eu mais acho legal é porque Jesus poderia ter feito um milagre na hora. Jesus poderia ter feito como fez com outro cego, cuspido, passava no olho e falou: abre os seus olhos, você já pode ver. Mas com aquele rapaz tinha um propósito diferente do que dos demais milagres que Jesus tinha feito. Para cada pessoa ele vai tratar de um jeito, para cada pessoa ele vai fazer algo diferente, porque em tudo temos um propósito. E também aquele rapaz teve fé, porque ele não perguntou, mas para que eu vou lá me lavar e tal? Não falou nada, ele simplesmente viu, ouviu, levantou e andou. No caminho, eu tenho certeza que ele foi aumentando, foi assim, exercitando a fé dele. Porque a gente só faz algo que Deus pede, que Jesus pede, por fé. A gente não faz sem ter fé, é muito difícil. Ele não questionou o processo dele, ele somente obedeceu. Assim é conosco também, quando Jesus ou Deus fala algo com você, o Espírito Santo te dá algo, não murmure, não questione, somente obedeça às instruções dadas por Deus. As pessoas começaram a ver que aquele rapaz era aquele que ficava mendigando. Os seus vizinhos viram, que lá não é o fulano de tal, mas ele ficava mendigando, pedindo dinheiro, e como é que ele tá andando agora e vendo? Chamou ele, foi ter uma conversa com ele, ele falou, realmente. E as pessoas falaram assim, mas você é ele? Ou você se parece com ele? E ele falou, não, eu sou aquela pessoa mesmo. Sabe, muitas pessoas, elas não vão entender como ou quem fez o tal milagre na sua vida, mas é pela fé é que nós somos libertos dos nossos pecados. As nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações vão demonstrar quem fez o milagre na nossa vida. As pessoas falavam, será que é ele mesmo? E ele disse, eu sou ele. Como você vê? E daí você começa a testemunhar de quem operou o milagre. E ele falou, um certo homem chamado Jesus fez uma laminha nos meus olhos e pediu que eu fosse até o tanque de Siloé para que eu lavasse. E então eu fui
e tornei a ver. Ele ungiu os meus olhos e as escamas caíram. Fui lavado pela água viva. Sabe, eu passei por esse mesmo caminho, lavei-me e hoje eu vejo, porque Jesus abriu os meus olhos espirituais. Aquilo que eu fazia antigamente, hoje eu já não faço mais. E isso é um processo diário. Não é porque você recebeu um milagre hoje, ou que Jesus está te transformando, que você vai de um dia para o outro, ai, já mudei, ele me mudou, e assim, não, é um processo. A caminhada com Cristo é uma caminhada diária, uma caminhada que leva alguns processos, é degrau em cima de degrau. E isso é até o fim da nossa vida, como disse Paulo, eu combati o bom combate, sabe? É um dia de cada vez. A gente vai cair, vai se levantar, vai pedir perdão e o Senhor vai estar do nosso lado, nos dando força para continuar essa caminhada. Os fariseus começaram a questionar ele. São pessoas incrédulas que irão te questionar. Mas não se importe, não perca tempo com essas pessoas. Continue avante fazendo aquilo que Jesus falou para você fazer. E não permita que elas queiram que você volte a se tornar um cego. Mas provavelmente falando assim, um cego espiritual. Uma vez que nós somos livres em Cristo, uma vez que Ele abriu os nossos olhos espirituais, não volte a ser aquela pessoa que você era. Acredite na palavra que Cristo liberou para a sua vida. Sabe, eles agem com desconfianças, com incredulidade. A sua resposta tem que ser firme e transmitir que vem pela fé. Creu e assim aconteceu. Jesus disse para ele, crês que eu sou o Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus? Ele perguntou, tu tens visto, ele é quem fala contigo. Senhor, eu creio, e então o adorou. Se é a voz de Jesus, pare, ouça, creia e faça o que ele pediu. E não te importe com o que as pessoas vão falar ao seu respeito. Eu vim a este mundo para juízo, disse o Senhor. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Crer, devemos crer sem reservas. Muitos estão cegos espiritualmente. Estão achando que por estarem na igreja A ou na igreja B, fazendo trabalho missionário, fazendo evangelismo, cumprindo cartões, cumprindo ranking, lendo a Bíblia diariamente para anotar só no papelzinho, cantando, pregando, já estão 100% ok. Quando na verdade fazem para bater metas, bater o cartão, cumprir algo que foi estabelecido por homens. Um dia eu também fui assim. Eu li a Bíblia somente para marcar o xizinho num papelzinho. Dia tal, números 1, dia tal, números 2. Hoje não. Hoje Deus me despertou para me aprofundar as minhas raízes em Cristo, para que a minha vida pudesse dar frutos, ter uma intimidade, uma comunhão com meu Jesus. Hoje eu tenho a alegria de poder ficar até altas horas de madrugada para poder ler a palavra, estudar a palavra, ter entendimento, ouvir a voz do Espírito Santo falar comigo, filha, senta aí, escreve isso, isso, isso. Horas de estudo da palavra de Deus. Hoje eu tenho o prazer de falar e ler a Bíblia, de ver quando eu leio aquilo, o Espírito Santo vai trabalhando no meu ser e é como se eu visse as palavras saltarem e eu começar a escrever. E hoje eu quero te encorajar a fazer a mesma coisa, porque o encorajamento é um fruto do Espírito Santo. Nós devemos encorajar uns aos outros a tomar posição. Senhor, eu não consigo ficar até de madrugada acordado. Me acorde. E Ele vai te acordar da maneira que Ele sabe como Ele vai te acordar. Quando eu morava no Espírito Santo, e é muito calor, eu sentia como se tivesse pernilongo me picando. Não tinha pernilongo e era como se tivesse pernilongo me picando. E eu acordava aquilo, pegava a raquete, ligava a luz do quarto e via não tinha nenhum pernilongo. E eu me lembrava, que horas são? Quando eu olhava no celular, 3 da manhã.
Ah, é o Espírito Santo me acordando para eu ir orar. Então eu me ajoelhava do lado da cama, orava, ou então eu ia para a sala orar. E aqui na Espanha não é diferente. Várias vezes o Espírito Santo me chamou e eu fui pro meu quartinho de oração. Agora, para vocês terem uma ideia, vou até mostrar para vocês. 3 horas da manhã. Numa quarentena, eu poderia estar dormindo, mas eu escolhi de 00:30, horário de Espanha, 7:30 da noite, horário de Brasil. Nós estamos fazendo o culto pelos intercessores da nossa família, diariamente, todos os dias. Acaba sempre entre 2:30, 2:15 da manhã aqui para mim, né? Lá para eles seriam 10 horas da noite. E nós estamos estudando a palavra de Deus, tendo esse privilégio de poder compartilhar com os nossos queridos a palavra de Deus. Estamos aprendendo muito. E eu queria encorajar você a fazer jejum e oração pela sua família, porque nós precisamos primeiro cuidar da nossa família, para assim depois cuidar dos outros. Que vocês possam ter uma ótima noite, um ótimo dia, e que nós possamos aproveitar o nosso tempo de qualidade com Deus. Esse é o meu desejo e a minha oração.